Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Wesley Williams e hoje a gente vai falar sobre um camarada que é extremamente poderoso, principalmente quando você vai trabalhar com autenticação entre microserviços. A gente sabe que autenticação normalmente é um dos assuntos principais quando a gente está falando em uma arquitetura distribuída. Como que a gente consegue garantir que todos os caras estão autenticados? Como é que a gente consegue garantir segurança? Como é que a gente consegue garantir que cada microserviço possa acessar diferentes tipos de escopo? Quais são as informações de cada usuário que esse camarada pode trabalhar? Então, se você quer uma solução completa de autenticação e também de autorização, eu não tenho dúvidas que o Keycloak, ele é um projeto aí perfeito para você. É um projeto que consegue atender você nos menores detalhes até os maiores, nos maiores detalhes. Então ele vai conseguir trabalhar com você com Auth2, OpenID Connect, SAML2 e você vai conseguir fazer autenticações federadas utilizando o LDAP. Você consegue fazer autenticações em redes sociais e tudo que você vai precisar no final das contas. O grande ponto é que se você quer falar sobre autenticação, você tem que pelo menos dar uma olhada nesse cara. Então, vamos lá, que eu quero fazer um mão na massa, uma apresentação bem breve aqui para você de como que você pode começar ainda hoje a trabalhar com o Keycloak. Bora lá! Bom pessoal, estando aqui agora na tela do meu computador, o site do Keycloak é esse aqui, ó, keycloak.org, legal? E uma coisa bem interessante para você saber, tá? O Keycloak, ele é, vamos dizer, mantido, né? Vamos dizer, pela própria Red Hat. É um projeto extremamente sólido, ele é feito em Java e tem muita possibilidade de customização. O próprio site aqui já fala que o Keycloak é um Open Source Identity and Access Management, tá? Então, para trabalhar com aplicações modernas e serviços, tá? O que eu quero fazer hoje aqui com você para a gente iniciar essa série, para a gente falar sobre Keycloak? Eu quero fazer um apanhado geral, inclusive seguir um tutorial que ele recomenda logo no começo. Mas eu vou fazer uma mini review de tudo que eu tô falando aqui, tá? E eu pretendo nos próximos vídeos ir pegando ali assuntos mais cabeludos, com mais detalhes aí pra você. Mas vamos lá, vamos seguir aqui na frente. Se você clicar aqui com Get Started with Keycloak, você vai ver que você tem diversas formas de você trabalhar com esse cara. Desde estar lá com o Javazão na sua máquina, ou até mesmo utilizando Docker, Kubernetes e tudo mais, tá? Então nesse nosso caso, para facilitar toda a nossa vida, a gente vai utilizar o Keycloak no Docker, tá? E para isso, ele já traz aqui a próprio Docker Run aqui pra gente rodar, pra gente conseguir trabalhar com o Keycloak, tá? Então se você perceber, ele tá nesse nosso caso aqui, expondo a porta 8080, criando o usuário admin, com o password admin, e ele tá passando a imagem aqui no Keycloak. Então o que eu vou fazer agora nesse momento? Eu vou rodar esse meu comando aqui no meu terminal e ele vai iniciar todo o processo aqui para começar a rodar o Keycloak, legal? Saiba, demora um pouquinho para ele subir, etc, mas daqui a pouco ele já vai estar respondendo e a gente já vai poder começar a brincar com esse camarada aqui, tá? Uma das coisas que normalmente assusta bastante a galera é que o Keycloak ele tem muitas opções e alguns conceitos que a gente acaba não entendendo muito bem, e é por conta disso que eu quero fazer esse tour inicial aí com você. Se você ver aqui, ele já está ouvindo aqui pra gente, então nesse momento vamos trabalhar aqui pra gente acessando o Keycloak Admin, tá? Então a gente vai trabalhar aqui no Keycloak Admin Console. Eu vou colocar admin e admin, que são aquelas senhas iniciais que ele pediu aqui pra gente. E prontinho, seja muito bem-vindo ao Keycloak, tá? Agora, tem algumas coisas aqui muito interessantes que você tem que se ligar, tá? O que acontece? O Keycloak, ele trabalha num formato multi-tenancy, tá? Isso aí significa que você consegue criar, tá? Vamos dizer, servidores de autenticação totalmente
paralelos rodando na mesma instância, tá? E para fazer isso, você vai criar novos realms, que é como ele chama aqui, tá? Por padrão, a gente já entra no Realm Master, e esse Realm Master ele serve para administrar o próprio Keycloak. E nesse nosso caso aqui, ele tá falando aqui pra gente criar um My Realm aqui nesse nosso caso. Legal? Então vamos seguir, eu vou seguir esse exemplão básico nesse vídeo aqui, e daí nos próximos vídeos eu quero ir, vamos dizer assim, chegando em mais detalhes que esse camarada consegue trabalhar, beleza? Então eu vou chegar aqui em Realm, vou criar um camarada aqui chamado My Realm aqui pra mim, e vou dar um Create, legal? Uma vez que eu consigo dar um Create, você perceber agora aqui, eu posso voltar pro Master, ou eu posso ir aqui para o meu My Realm. O grande ponto aqui dessas diferenças é que o contexto ele muda completamente, legal? Agora, uma das coisas que você tem que se ligar, tá? E é uma coisa muito interessante, é que o Keycloak, apesar dele ter toda essa administração, o que ele faz no final das contas? Ele tem um monte de endpoint que serve para a gente realizar todo o nosso processo aí de autenticação. Por exemplo, se eu quiser trabalhar com OpenID Connect, por exemplo, eu tenho um endpoint. Então, se eu clicar aqui, você vai perceber aqui que ele vai trazer um JSON aqui com todos os endpoints que a gente precisa. Por exemplo, como que eu consigo fazer o meu processo de autorização? Como que eu faço a introspecção do meu endpoint? Como que eu pego as informações do usuário? Então tem um monte de endpoint que a gente vai utilizar normalmente quando a gente está aplicando aí o OpenID Connect, quando a gente está trabalhando aí com Auth2 e OpenID Connect, beleza? Então agora, o que a gente vai fazer nesse nosso caso? Primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem o Keycloak, a gente tem o nosso Realm, e aqui dentro você tem grupos, usuários, sessões dos usuários que estão logados. O grande ponto é que para cada usuário que você vai logar, para cada cara que você vai permitir fazer um acesso, né, no Keycloak, esse cara aqui no final das contas, ele vai ser um camarada chamado de client, tá? Então vamos imaginar que eu tenho o microserviço A e o microserviço B. O microserviço A, ele quer fazer um processo de autenticação. Então o que vai acontecer nesse nosso caso? Simplesmente nós vamos criar um client no Keycloak chamado ali no microserviço A. No microserviço B, eu crio um outro client. Mas muitas vezes esses microserviços, eles não trabalham da mesma forma. Então, a grande sacada aqui é a gente conseguir, no final das contas, criar esses nossos clients, e cada client vai ter a permissão, vai ter o escopo, vai ter um secret totalmente diferente do outro, tá? E uma coisa interessante aqui é que no próprio site, aqui no Keycloak, nesse guia inicial que ele dá aqui pra gente, ele pede pra gente adicionar um usuário, ele pede também pra gente adicionar um client. Então vamos seguir aqui, tá? Mas perceba que eu tô tentando comentar ao máximo, ao invés de simplesmente ficar seguindo um tutorial. Tô tentando passar alguns conceitos mais claramente, mais claros aí pra você, tá? Então vamos aqui no usuário, ele vai pedir aqui pra gente criar um usuário chamado de myuser, tá? Aqui eu vou colocar aqui, sei lá, o meu e-mail, wesleywilliams@gmail.com, tá? Vou colocar meu nome Wesley Silva, o usuário tá enabled, eu vou falar que o meu e-mail tá verificado, ou seja, eu posso confiar no e-mail que tá aqui. Vou criar esse meu usuário e prontinho. Perceba que ele já gerou o meu ID do usuário, e agora eu vou nas credenciais desse cara e vou criar a senha 123456, 123456, e vou falar que essa senha não é temporária. Vou dar um set password e prontinho, o meu usuário já está criado aqui no sistema. O grande ponto é que eu não consigo fazer login desse usuário em local nenhum, porque eu não tenho um client. Como eu disse, a gente sempre tem que trabalhar em um client para ele fazer a ponte ali com o processo de autenticação, tá? Então nesse nosso caso aqui, ó, ele passou essas partes aqui pra gente, etc.
E o que que a gente vai fazer no final das nossas contas? A gente vai criar aqui um client, ó. Ele está pedindo aqui para criar um client, eu vou criar um client aqui, somente para seguir, você depois faça esse exemplo aí com mais calma, tá? Então eu vou criar um client chamado aqui myClient, tá? Deixa eu ver qual que é o usuário que ele coloca aqui no root URL, você vai entender o porquê que ele está fazendo isso, tá? A parada é o seguinte, só para você saber, eles criaram uma SPA, tá? E nessa SPA você coloca o endereço do seu Keycloak local. E daí você consegue fazer o login na SPA dele, só para você conseguir simular que você está fazendo um processo de autenticação. Então essa que é a ideia da demo deles, tá? Então acabei de criar o meu client aqui para mim, então tá tudo bonitão e você vai perceber aqui que ele fala qual que é o URL, qual URL que ele vai redirecionar depois que é feita a autenticação, tá? Qual que é o URL caso tenha uma admin URL, e aqui é para ele aceitar também para trabalhar com cores. Muitas vezes a gente trabalha com aplicação utilizando Ajax e tudo mais, então nesse caso ele trabalha aqui. Eu não vou falar nesse vídeo especificamente sobre o tipo de acesso, tá? Que é Bare Only, Confidential ou Public, tá? E aqui a gente tem um protocolo, depois a gente fala mais sobre o OpenID Connect, tá? Se você nunca ouviu falar no OpenID Connect, o OpenID Connect é um layer que fica acima do Alt2. Ou seja, ao invés de a gente receber também o Access Token, você recebe um camarada chamado de ID Token com as informações do usuário para que você consiga manter um processo de autenticação. Lembrando que o Alt2 é um protocolo, né, um framework de autorização, e o OpenID Connect ele trabalha com a autenticação. Legal? Agora que eu já tenho esse cara aqui, tudo bonitão, ele vai pedir para a gente acessar, tá? Essa SPA deles. Então vamos ver o que vai acontecer, ó. Eu vou acessar essa minha SPA, o endereço da minha aplicação é essa aqui. Como que é o nome do meu Realm? É MyRealm que a gente criou mesmo? Vamos ver, MyRealm. E o nome do meu client é MyClient mesmo que a gente criou. Então com essas informações passando aqui, ó, MyRealm, MyClient, eu vou salvar. E agora, vamos fingir que a gente está numa SPA do nosso sistema mesmo e a gente quer fazer com que essa SPA faça a sua autenticação e traga os dados do usuário naquele momento. Então o que vai acontecer? A gente faz o processo de login, vai cair aqui no meu Keycloak, aí eu vou colocar o nome do user, que eu acho que era MyUser, e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer o meu processo de login e prontinho, ó, caí logado aqui no meu sistema. Então perceba que isso aqui apenas aconteceu pelo fato de que eu, Wesley, tá, consegui me autenticar lá no Keycloak, ou seja, essa SPA foi lá no Keycloak, tá, pegou um token JWT, quando o Keycloak autenticou, e com esse token ele está usando aqui para exibir os meus dados aqui, por exemplo, e outras informações, tá? Então, isso aqui é uma informação extremamente preciosa, é um ótimo get started para você conseguir iniciar e brincar aqui com o Keycloak, tá? Somente para você dar uma olhada aqui, se você for aqui, por exemplo, em Sessions, você vai ver que eu tô com uma sessão ativa porque eu tô logado lá com aquele cara, né? Eu consigo ver os dados dos usuários que estão cadastrados. Eu posso dar um impersonate, ou seja, eu posso fingir que eu sou determinado usuário também. Tem muita coisa aqui por trás, tá? Ou seja, você pode utilizar esses clients que você cria tanto para fazer logins, tá? E acessos de autenticação, né? Entre SPAs e etc. Como também você pode utilizar isso como autorização para que um microserviço possa executar operações em outros microserviços, tá? Então isso aí que é extremamente importante você se ligar. Beleza?
Pessoal, essa é uma introdução assim, mas bem basicona mesmo sobre o Keycloak, mas eu acho que é ótimo para você começar a brincar. Nos próximos vídeos eu vou começar aí trazer informações um pouco mais avançadas, a gente vai codificar o nosso próprio client, a gente vai ver os tokens que ele gera e a gente vai ter mais informações para a gente conseguir brincar. Minha dica nesse momento é: entre aí, brinque, faça esse tutorial inicial deles, dê uma brincada com o Keycloak, sem dúvida é uma ferramenta extremamente ótima para você conseguir trabalhar e você não tem que pagar aí fortunas por servidores de identidade nas nuvens normalmente que a gente acaba pagando. Beleza? Um grande abraço para você, gostaria muito também nesse momento que você desse um joinha nesse vídeo, tá? E se inscrevesse no nosso canal. Isso é extremamente importante pra gente, porque dessa forma o YouTube vê que o nosso conteúdo aí tem relevância. Maravilha? Não esquece também de me seguir no Instagram, @devfullcycle. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, onde a gente vai continuar bater esse papo sobre Keycloak.